Anauê, companheiros, meus amigos. Primeiramente é bom voltar ao canal, a pô-lo em sua funcionalidade novamente, depois de não sei quantos meses exatamente, mas creio que uns 5, 6 meses ativado. Precisei me distanciar um pouco de redes sociais, do canal também, para pôr algumas coisas em ordem, né? Tanto de minha vida particular, quanto também no tocante ao núcleo integralista do Ceará, né? Agora, recentemente, em dezembro, realizamos um grande evento aqui em Fortaleza, a Conferência Regional da Frente Integralista aqui do Nordeste. Reunimos os núcleos, as principais lideranças integralistas do Nordeste. Uma pena que alguns não puderam estar presentes, mas a maioria puderam, compareceram. Abordamos assuntos atuais da vida nacional, assuntos universais, né? História do integralismo também, assuntos históricos envolvendo o integralismo aqui no Ceará, também no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, também assuntos envolvendo arte, literatura, poesia, entre outros temas. É importante fortalecermos o estudo sobre a arte nacional. Nós integralistas não estamos criando nada em relação a isso, porque já temos uma arte nacional. Não estamos criando uma arte nacional porque já temos ela. Só queremos fortalecê-la, fortalecer nossa arte, nossa expressão artística dentro daquilo que é bom, belo e moral. Temos uma riqueza artística maravilhosa. Basta que os brasileiros se interessem por ela. Nós, integralistas, nos interessamos por ela e queremos garantir com que ela permaneça viva, viva no coração dos brasileiros, viva no coração dos moços, da mocidade, da juventude, que elas apreciem, que a nossa juventude, que as juventudes que virão, as gerações que virão, apreciem a arte brasileira, a arte nacional, ok? Hoje, venho não em vídeo, né, que é mais um estilo de podcast, né, foi muito incentivado pelo companheiro Vitor, do Distrito Federal, do núcleo de lá, e do companheiro Alberto. Incentivaram muito também a volta do canal. Eu agradeço o incentivo aos companheiros. Os companheiros sempre também estão realizando um excelente trabalho, inclusive no canal Defesa do Integralismo. Sugiro que vão lá, se inscrevam lá. Ok? E hoje vim abordar o quê? A doutrina dos Centros Culturais da Juventude, aos quais chamavam-se Águias Brancas. Eram integralistas lá do período dos anos 50, 60, 70, se não me engano ainda. E era o ideal integralista ali. Os Águias Brancas, eles eram integralistas assumidos. E hoje trago com fontes primárias aqui quais eram as finalidades dos Centros Culturais da Juventude, que tinha como presidente de honra Plínio Salgado, chefe perpétuo do integralismo, e a doutrina dos Águias Brancas, que é a mesma que a nossa, né? Nós integralistas. Então, continuando. Aliás, começando, né? As finalidades dos Centros Culturais da Juventude. Primeiro, incentivar entre a mocidade o gosto pelo estudo dos assuntos econômicos, sociais, políticos, culturais e artísticos, estabelecendo nas novas gerações rumos para a consubstanciação da cultura brasileira, cultura nacional. Segundo, batalhar pela elevação do espírito de brasilidade, cultivando as tradições nacionais e, portanto, fazendo com que nossa história encontre seu desenvolvimento harmonioso. Terceiro, lutar contra a desagregação da nacionalidade, solapada pelas mais diversas influências estrangeiras e materialistas. Quarto,
promover a união da juventude em torno do ideal de um Brasil independente, forte e livre, livre dos angustiantes problemas sociais, econômicos e culturais que o assoberbam. Quinto, combater os regionalismos que procuram criar dentro da unidade brasileira outras nações e demonstrar que todas as questões particulares da problemática nacional interdependem-se para uma solução definitiva. Tomar atitude e batalhar nas questões e problemas de importância para os destinos da pátria. Tópico 6, esse. Sétimo, realizar festas folclóricas, onde sejam cultuadas as tradições de nossa gente, e sessões solenes em que se preste a homenagem reverente aos nossos heróis. Oitavo, desenvolver o espírito cooperativo entre a mocidade para que, conjugando esforços, realize seu ideal de patriotismo. Nono, promover cursos e concursos de literatura, poesia, contos, ensaios, monografias, arte dramática, etc., pintura, salões e cursos, música, conjuntos, corais, promoção de festivais, arquitetura, exposições de maquetes, planos de urbanismo e outras atividades. Décimo, realizar a par do programa cultural outra de caráter recreativo e desportivo, promovendo reuniões sociais, competições esportivas entre os jovens. 11º, congregar a mocidade por meio de concentrações, congressos regionais e nacionais, periódicos, onde se debatem os problemas de sua geração, nacionais e universais. 12º, promover, na medida do possível, a assistência e os serviços sociais entre nossas populações marginais e no meio operário. Marginais aqui no sentido, que vive à margem, claro. E 13º, lutar pela autonomia municipal, pesquisando o assunto de interesse das comunidades, sugerindo e incentivando medidas de defesa desse grupo natural, garantindo o seu desenvolvimento. Essas eram as finalidades dos Centros Culturais da Juventude, das quais muitas se aplicam até hoje na Frente Integralista Brasileira, na fundação de núcleos, aqueles que querem fundar núcleos nas suas regiões, nas suas cidades e municípios, núcleos provinciais e etc. Seguir as finalidades dos Centros Culturais da Juventude é um ótimo passo. Ok? Então, indo já na questão da doutrina, ok? A doutrina dos Centros Culturais da Juventude. Primeiramente, a doutrina dos Centros Culturais. Inicialmente, queremos deixar bem claro que falaremos sobre doutrina e não sobre partido ou agremiação partidária. Doutrina é o conjunto de princípios básicos em que se fundamenta um sistema religioso, filosófico, político. Doutrina, portanto, é filosofia, é ideia, é uma forma de interpretação da verdade e, sendo a verdade imutável em sua essência, também o é a doutrina. Partido ou agremiação partidária é o instrumento de propaganda, é o veículo que leva a doutrina às massas, visando transformá-lo em povo, e, como tal, adota métodos próprios para cumprir o seu mister. Assim, se algum partido ou agremiação partidária adotou ou adota a mesma doutrina que hoje defendemos, isto não quer dizer que somos seus seguidores. Os métodos de ação variam de acordo com os homens. Deus, o universo e o homem. Toda doutrina exige uma conceituação das coisas criadas, de sua finalidade e da sua natureza. O marxismo, por exemplo, nega a existência de Deus. O capitalismo burguês liberal agnóstico, com ele, não se preocupa. Nós cremos firmemente na existência de Deus, certo de que o ser não pode originar-se do não ser, e, portanto, adotamos. Primeiro, o conceito espiritualista da existência humana. Crença em Deus, definição do homem como ser composto de corpo e alma, feito à imagem e semelhança do seu Criador. E segundo,
concepção cristã da família, do trabalho, da economia, da cultura, da sociedade, do município, da nação e do Estado. Vemos o universo como uma permanente integração da energia e da matéria, na harmonia do equilíbrio perfeito, e o homem como ser racional, com o poder de interferir no mundo físico e de criar novas expressões sobre a coisa criada, o que evidencia que o homem age por vontade própria e pode, deve, interferir nos fatos sociais, criando ideias forças, alterando ao seu arbítrio a marcha da história. Libertamos, por conseguinte, o homem do automatismo que lhe fora imposto pelo marxismo, que o sujeita aos carichos do materialismo histórico, ou seja, ao determinismo do mundo físico. Esta racionalidade torna o homem uma exceção no universo, pois só ele pode compreender e interpretar a criação, e compreendendo e interpretando pode interferir sobre o mundo exterior. E por que o homem é uma exceção? Porque só o homem pode compreender o universo. Porque os outros seres não possuem esta mesma capacidade. Porque, respondemos, a racionalidade do homem não é o resultado da evolução da espécie descrita por Wallace e Darwin. Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E a sua racionalidade, a sua marcha para a perfeição, é a sua própria finalidade. Sendo Deus a perfeição, a origem e a finalidade do homem, sem dúvida, estão em Deus. Direitos e deveres. Crendo, portanto, ter sido o homem criado por Deus, afirmamos ter o homem deveres para com Deus, deveres estes que geram seus direitos, e defendemos a, primeiro, intangibilidade da pessoa humana e sustentação dos seus direitos naturais como condição do cumprimento de seus deveres. Segundo, consequentemente, sustentação da liberdade do homem e da autonomia dos grupos naturais como projeções da própria personalidade humana. São deveres do homem os biológicos, os intelectuais e os espirituais. Os biológicos são o da sua própria conservação e o da permanência do gênero humano na face da Terra. Para cumprir o primeiro dever, ou seja, viver, o homem trabalha. Daí vemos o trabalho como algo sagrado, porque participa da sacralidade do homem, e não como uma mercadoria sujeita à lei da oferta e da procura, como parece ver o capitalismo, ou como um complemento da matéria-prima, como quer o marxismo. Por isso, em nossa luta, pretendemos dar ao trabalhador uma remuneração que seja suficiente para o seu sustento e da sua família, e economizada seja também suficiente para encaminhar os seus filhos para o futuro. Mas, prosseguimos, o homem, para viver, trabalha, e para assegurar a permanência do gênero humano sobre a face da Terra, une-se à mulher e constitui a família. Vejam só. Os deveres intelectuais do homem são o da compreensão e interpretação da coisa criada, o de interferir sobre o mundo, dele tirando novas formas de expressão. Para tanto, o homem estuda, cria escolas, ginásios e universidades, aperfeiçoa-se, cria-se associações culturais e artísticas. Finalmente, são deveres espirituais do homem o de cumprir em sua vida terrena os ensinamentos de Cristo, fazendo o bem para alcançar a sua grande finalidade, Deus. Para cumprimento destas aspirações e destes deveres, o homem se incorpora a uma seita religiosa, constrói templos, funda associações, os grupos naturais. Alguém obriga o homem a cumprir tais deveres? Não.
Por que então o homem trabalha, constitui família, estuda e segue os ensinamentos de Cristo? Porque a sua consciência assim o determina. Acima das leis do homem está a lei de Deus, e o homem por si só a aceita. Desta forma, nascem os agrupamentos familiares, profissionais, intelectuais e religiosos. E por isso, nós os chamamos de grupos naturais, porque nascem naturalmente. Estes grupos reunidos dão origem ao município, que por sua vez forma a nação. Antitotalitários. Como se vê, o homem e a sua família precederam ao Estado e não podem, por isso mesmo, serem por ele escravizados. Somos frontalmente contra o Estado totalitário. Aqueles que procuram nos comprometer acusando-nos de totalitaristas ou desconhecem a nossa doutrina ou agem de má fé. Pugnamos por um Estado forte, que não pode ser confundido de forma alguma com o Estado totalitário, mesmo porque nós o consideramos fraco, porque precisa da opressão para se manter. Concebemos o Estado forte como um todo homogêneo, equilibrado, ordenado, eficiente e suficiente para defender-se e as pessoas humanas, formado de homens cônscios de seus deveres e direitos. Jamais um Estado hipertrofiado de homens atrofiados ou vice-versa. Nossa luta é pela formação de uma consciência das realidades nacionais, alicerçada no cristianismo e na brasilidade. Municipalismo, patriotismo e nacionalismo. O homem, para fugir à condição vexatória de escravos, precisa alcançar a sua independência econômica. Da mesma forma, o município, nascido do homem, pessoa autônoma, deve também ser autônomo e, para tanto, necessita de rendas próprias que lhe evitem esmolar favores do Estado. Somos, portanto, municipalistas. Seguindo o mesmo raciocínio, nação é um conjunto de municípios que tiveram origem no homem e nos grupos naturais de pessoas autônomas. Como projeção dos próprios grupos naturais que lhe deram origem, a nação tem que ser autônoma e soberana, porque representa uma consciência de diferenciações das demais nações. Para facilitar as explicações, vamos estabelecer os reais conceitos de país, pátria e nação. Partiremos do seguinte exemplo. Existe a terra. O homem a cultiva, luta por ela, derrama o seu suor e o seu sangue, passa a amá-la e tê-la como sua. Seus filhos continuam a sua obra, inspirados no seu exemplo e seguindo as suas tradições. O país é a terra. A pátria é o resultado da aproximação sentimental do homem à terra. A nação é consciência histórica, a tradição. Somos patriotas e nacionalistas. Patriotas porque amamos a grande terra brasileira. Nacionalistas porque queremos sustentar vivas as tradições e a personalidade nacional, cultuando nosso passado e conservando nossos costumes. Isto não quer dizer absolutamente que sejamos ufanistas, jacobinistas ou racistas. Queremos a nossa soberania e o direito de escolher o nosso destino, respeitando e mantendo laços de amizade com as demais nações, mas não procurando intervir em sua vida interna. Por isso, em nossa base doutrinária temos, primeiro, concepção do nacionalismo como diferenciação dos grupos humanos, no sentido do autogoverno e da cooperação internacional da comunidade pátria através do Estado. Culto das tradições brasileiras como condição da existência nacional. Esse foi o segundo tópico. E o terceiro, defesa da unidade nacional brasileira, da independência e da soberania nacional. Democracia orgânica.
Democracia é o sistema político cujo governo é exercido pelo povo. É o governo do povo, é o governo que o povo escolhe e não o que lhe é imposto. Há muitas formas de o povo escolher o seu governo e dele participar, e deste modo, os homens conceberam, entre outras, a liberal democracia, a democracia parlamentarista, a democracia monárquica e etc. A democracia é o ideal. Não importa os adjetivos que se lhe acrescentem, que são fórmulas propostas para atingi-lo. Até o marxismo é por muitos chamado de democracia. Vejamos, a nossa democracia é a democracia orgânica. Orgânica porque nos seres vivos o corpo não é um amontoado de células, mas um conjunto de órgãos com funções específicas. A nação também é um conjunto de órgãos. Os grupos naturais, que, cumprindo suas funções distintas, harmonizam-se entre si e sustentam a vida nacional. Todo poder, abre aspas, todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Fecha aspas. O homem, o próprio homem, o povo, escolheu como forma de governo o que chamamos de democracia orgânica, ou seja, a perfeita organização das classes em sindicatos ou associações, através de representantes dessas organizações, a autêntica representação popular, a Câmara Orgânica, que ao lado da Câmara Política exprimirá a organização nacional, e o instrumento técnico especializado, evitando a hipertrofia de benefícios em favor de uns e em detrimento de outros. O Papa Pio XII, em seu discurso de Natal de 1945, distinguiu indivíduos tangidos pelos ventos da demagogia ou pelo poder do dinheiro, ao passo que povo é um conjunto de pessoas conscientes, cada qual dentro da sua categoria. Portanto, se o homem só é consciente e livre dentro da categoria a que pertence, deverá representar-se através dessa categoria. Entretanto, não pode a nossa Câmara Orgânica ser confundida com a Câmara Corporativa, porquanto, por nós idealizada, o povo escolherá os seus representantes de classe e na corporativa, o, entre aspas, Duce, o ditador, determinava quais seriam os representantes do povo. O bispo de Nova York, Fulton Sheen, em seu livro Filosofias em Luta, escreveu o seguinte: deveriam os cristãos procurar ampliar a democracia. E o que pretendemos fazer quando propomos para o Brasil a nossa democracia orgânica, assim fixada na nossa base doutrinária, é exatamente isso. Concepção de uma democracia orgânica. Concepção de uma democracia orgânica verdadeiramente representativa da vontade dos brasileiros e a serviço dos legítimos interesses da pátria e do homem do Brasil. Consciência. Para atingirmos o estado que sonhamos, já dissemos no princípio, pugnamos pela formação de uma consciência das realidades nacionais alicerçadas no cristianismo e na brasilidade. Rejeitamos as fórmulas unilaterais para equacionar os nossos problemas, certo de que somente o conhecimento integral dos fenômenos sociais e culturais e suas correlações epistemológicas dos conhecimentos podem dar-nos uma compreensão completa. Os problemas brasileiros estão vinculados uns aos outros, e as suas soluções não poderão ser tomadas isoladamente em face dessa interdependência. Os desequilíbrios econômicos do Brasil foram motivados em sua grande maioria por soluções unilaterais. Se partimos de um problema brasileiro, tomando por prioritário, poderemos estabelecer o seguinte esquema: problema, desenvolvimento. Pode haver desenvolvimento sem educação? Educação sem saúde?
Saúde sem alimento e sem remédios? Remédios sem laboratórios? Laboratórios sem médicos? Educação, claro, e dinheiro, desenvolvimento? Como bem se pode ver, partindo unilateralmente para uma solução, cairemos sempre num círculo vicioso. Somente com uma visão integral dos problemas nacionais poderemos sonhar em solucioná-los. Para evitarmos as injustiças sociais, alicerçamos a nossa formação nos ensinamentos de Cristo e na tradição da pátria brasileira. Nossa revolução. Lutamos pelo reerguimento da nação. Isso só será possível com a, primeiro, restauração dos valores morais e hierarquização dos homens segundo suas virtudes e funções e sua contribuição na obra do bem comum. Segundo, revolução espiritual no sentido da reforma e regeneração dos costumes. E terceiro, criação do espírito de luta pelos nobres e elevados ideais, em contraposição à apatia, à inércia, ao desinteresse que dominam os corações numa época de grosseiro materialismo. O Brasil está enfermo, porque as suas mais caras tradições estão sendo pouco a pouco carcomidas pelos maus costumes importados de países moralmente subdesenvolvidos. Contra isso, nos levantamos e marchamos conduzindo o estandarte de Deus. Falamos aos moços, e os moços nos ouvem. Nossa doutrina é jovem, é atual, é do nosso século. As demais que se lhes apresentam para uma opção, estas sim são ultrapassadas. Liberalismo, vejamos, que dá ao homem direitos sem deveres, teve início após o Congresso de Viena, em 1815, e tem, portanto, 152 anos. Lembrando que este documento aqui é de 1965. Continuando. Marxismo, que dá ao homem deveres sem direitos. Nasceu em 1849 e tem, por conseguinte, 119 anos. O nazismo não é mais que a soma das ideias de Brundtland, do racismo de Houston Chamberlain e Gobineau e das teorias da violência de Nietzsche e de tão velho e traiçoeiro, já se perdeu no tempo e no espaço. O fascismo, apesar da tentativa de Gentile, não foi sequer uma doutrina, e sim um Estado totalitário que sonhava reviver a Roma dos Césares. Nós nascemos no século da física nuclear, do relativismo de Einstein, das viagens espaciais e do transplante do coração, e por isso nos atrevemos a conclamar os moços a participarem da nossa luta. Não como teleguiados, mas como líderes. Nossa primeira finalidade nos centros culturais é incentivar entre a mocidade o gosto pelo estudo dos assuntos econômicos, sociais, políticos, culturais e artísticos, estabelecendo nas novas gerações rumos para a consubstanciação da cultura brasileira. Queremos que os moços se façam líderes e, por si sós, tirem as conclusões sem necessitarem do, entre aspas, ouvir dizer, para afirmarem-se. Somos combatidos, mas todos aqueles que se propõem a desfazer injustiças e a construírem cidades sobre escombros também o são. Não fugimos ao combate leal. A calúnia já a teremos. Mas hoje estamos nas ruas, afirmando o que pensamos, e a calúnia só vive nas cavernas e nas capoeiras. Aos que duvidam dos moços, lembramos a previsão de Dom Bosco, de que em sua terceira geração surgiria um movimento redentor. Nós formamos entre os que representam a terceira geração após Dom Bosco. O Brasil nos espera. Sonhamos e sonhamos alto. Queremos transformar em realidade os nossos sonhos, e se conseguirmos, seremos grandes, e grande será a nossa pátria. E vendo a pátria erguer-se, então, na minha valorosa geração, escutai, pois, da pátria
o nosso alerta. Moços, creiamos, o Brasil desperta. Esse é o documento, essa é a doutrina dos Centros Culturais de Juventude dos Águias Brancas. Esse texto, né, esse artigo sobre a doutrina dos Águias Brancas é do membro do Centros Culturais da Juventude, Deolindo Álvares Tavares Costa. Excelente. E aqui, inclusive, estamos chegando a 30 minutos, é um tempo razoável para terminar. E aqui há algumas sugestões de livros que eles estudavam, que também nós estudamos em nossos grupos de estudo. Vejamos, os livros, né, para um melhor conhecimento da doutrina dos centros culturais, que é o integralismo, sugerimos a leitura dos seguintes livros para conhecimento do mundo moderno. Vejamos, aqui tem Luta pelo Mundo, de James Burnham. A 25ª Hora, de Vídeo Giorgio. Europa e seus Fantasmas, de João Ameal. Os Homens contra o Homem, de Gabriel Marcel. Direitos e Deveres do Homem, de Plínio Salgado. O Julgamento das Nações, de C. Dawson. Encíclicas Rerum Novarum, 40º Anno, Mater et Magistra, Pace in Terris, e Populorum Progressio. Discurso de Natal de Papa Pio XII, e Filosofias em Luta, de Fulton Sheen. E para o conhecimento da realidade brasileira, aqui temos uma lista excelente. Consciência e Nação, de Roland Cosbizier. História Social do Brasil, de Pedro Calmon. Instituições Políticas Brasileiras, de Oliveira Viana. Problemas de Política Objetiva, de Oliveira Viana. Problemas de Direção e Organização, também de Oliveira Viana. Organização Nacional, de Alberto Torres. Como Nasceram as Cidades do Brasil, de Plínio Salgado. Inclusive um excelente livro, sugiro muito. Organização para o Brasil, de Juarez Távora. E Psicologia da Revolução, também do chefe perpétuo Plínio Salgado. Bem, isso é tudo, meus amigos, meus companheiros. Os Centros Culturais de Juventude, para finalizar, foi uma grande expressão, isso em vários estados, em várias províncias do nosso país, durante os anos, o fim dos anos 40, se não me engano, até passando pelos anos 50, 60, 70 por aí. E foi um grupo que dele saiu inúmeras expressões, inúmeras lideranças nacionais, inclusive. Então, é válido destacarmos a importância dessa fase do integralismo e deste grupo, deste movimento, não apenas um grupo de estudos, mas um movimento que conseguiu aglutinar os jovens daquelas gerações. E o objetivo da Frente Integralista Brasileira atualmente não é nada mais nada menos do que também aglutinar os jovens. Eu tenho 19 anos, e companheiros de 14 a 35 anos, a maioria dos membros, creio que é nessa faixa de idade, somos todos jovens, e até mesmo aqueles senhores de 50 anos para cima, têm um espírito de juventude. Isso é muito importante, porque o integralista não é permitido a velhice da alma. Isso é certeza, meus amigos. Então, espero que tenham gostado do conteúdo. Estou de volta, espero continuar esse trabalho. Ao menos uma vez por semana estar aqui no canal. E, sem dúvida, temos muito que aprender com os Águias Brancas, assim como temos muito que aprender com as lições da epopeia integralista dos anos 30. Também temos muito que aprender também com as lições vindas do período que passamos pela clandestinidade nos tempos da ditadura varguista, do Estado Novo, ao qual de fato se forjou definitivamente o aço verde do Sigma, ok? Não que não passássemos por dificuldades na época de epopeia,
de ascensão do integralismo, de 1932 a 37, tivemos nossos mártires, tivemos perseguição, mas o período do Estado Novo foi muito brutal com o integralismo, com os integralistas, mas isso só provou que o integralista mantém-se firme durante as piores perseguições. As perseguições que temos por redes sociais, pessoas xingando, ameaçando, as próprias Big Techs também nos perseguindo, anulando nossos conteúdos, isso não é nada, senhores. Isso não é nada. Sejamos fortes, vamos produzir cada vez mais material e estejamos preparados para perseguições até mesmo mais violentas. Porque o integralismo está crescendo. O integralismo já está tendo sua ascensão agora no limiar, né, na entrada desta década. Estamos no segundo ano desta década e já tivemos grandes conquistas para o movimento integralista, para a Frente Integralista Brasileira, e continuaremos marchando até a vitória final. Isso posso garantir a todos os senhores, as senhoras, os amigos, os companheiros que acompanham este canal. Não descansaremos até conseguirmos a vitória total pelo bem do Brasil, pois conosco marcha a honra e a dignidade da nossa nação. Ok, meus amigos? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, e pelo bem do Brasil, Anauê.